Olá, pessoal! Vamos falar hoje de um assunto que mexe com muita gente. Sabe aquela condição de saúde que a gente costuma associar com um envelhecimento, tipo uma dor nas costas, uma hérnia de disco? E se de repente isso pudesse ser considerado legalmente um acidente de trabalho? Pois é, a gente vai ver que a linha que separa a saúde de cada um e a responsabilidade da empresa é bem mais fina do que parece. Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, direto ao ponto. Uma hérnia de disco pode ser um acidente de trabalho? A primeira reação é pensar que não, né? Afinal, é algo que se desenvolve com o tempo, tem a ver com idade, genética. O que o trabalho teria a ver com isso? E aqui que a coisa toda fica interessante. A resposta mais óbvia, o não conta a história inteira. Existe um a menos que na lei. E essa pequena exceção muda completamente as regras do jogo, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Ok, vamos começar pelo básico, pelo ponto de partida. A regra geral da lei é bem clara. Doenças degenerativas são vistas como parte natural da vida. Não são, a princípio, causadas pelo trabalho. A definição é essa aí. Uma doença degenerativa é basicamente uma condição que aparece com o tempo, faz parte da nossa biologia, pensa em artrose, problemas de coluna, coisas que, infelizmente, muitos de nós vamos enfrentar. Em tese, a empresa não tem nada com isso. Mas, como eu falei, tem uma reviravolta nessa história. Uma frasezinha, uma única cláusula na nossa legislação, vira essa lógica de cabeça para baixo e joga a responsabilidade de volta para o colo da empresa. É essa frase, curta, direta, mas com poder enorme. Ela diz o seguinte: se o trabalho ou as condições de trabalho pioram uma doença que já existia, bom, aí a história muda. Legalmente, isso pode sim ser classificado como um acidente de trabalho. Certo, mas como é que se prova isso? Não é só chegar e dizer, meu trabalho piorou a minha dor. Não é tão simples. Para uma reclamação ser válida, 3 pontos bem específicos precisam ser comprovados. E aqui está o pulo do gato. Esses 3 pontos têm que andar juntos. Primeiro, a pessoa já tem que ter a doença. Segundo, tem que ter alguma coisa no trabalho. Levantar caixas, operar uma máquina que vibra, ficar numa postura ruim que atua em cima dessa doença. E terceiro, que é o mais crucial, tem que ter uma ligação clara, uma prova de que foi essa exposição no trabalho que fez a doença piorar. Se falta um desses 3, a história não se sustenta. A teoria é uma coisa, mas a prática é outra, né? A melhor forma de entender isso é vendo exemplos reais. Então, vamos analisar 3 casos fictícios que mostram como esses princípios levam a resultados totalmente diferentes. Vamos conhecer o José. Ele já tinha um diagnóstico de hérnia de disco e trabalhava num almoxarifado. Um cenário super comum, aliás. O caso do José é um clássico. O trabalho dele exigia levantar muito peso. E a empresa? Bom, a empresa não tinha os documentos para provar que estava cuidando desse risco. O PGR estava desatualizado, não tinha análise ergonômica e o pior, a desculpa do treinamento verbal não cola na justiça. Resultado, o INSS olhou e disse: isso é acidente de trabalho. E a empresa teve que arcar com as consequências. Agora, vamos ver o caso da Márcia. Ela era analista num escritório e tinha artrose no joelho, um ambiente de trabalho bem diferente do José. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. A Márcia tinha a doença, primeiro ponto. Mas os outros 2 faltaram. Não tinha um fator claro no trabalho dela que pudesse agravar a artrose. E para ajudar, a empresa estava com a documentação toda em dia, provando que o ambiente era seguro e ergonômico. Sem a ligação, sem o nexo causal, foi considerado uma doença comum. Por último, o caso do Rafael. Esse aqui é o que a gente chama de zona cinzenta. É onde a maioria das discussões e processos acontece. O caso do Rafael é mais sutil. A empresa não causou a doença dele, mas o ambiente, especificamente a vibração da empilhadeira num piso todo esburacado, contribuiu para o problema piorar. E como a empresa não tinha avaliado esse risco de vibração no PGR dela, ela foi responsabilizada. Fica a lição: o trabalho não precisa ser a única causa. Se ele ajudar a piorar, já é o suficiente. Depois de ver esses 3 casos, fica bem claro onde está a solução, né? A maior defesa de uma empresa não é sorte nem discurso, é documentação. É tudo sobre o que está no papel. O nome técnico para isso é rastreabilidade documental. É um nome chique para uma ideia simples: ter um rastro de papel, uma trilha de provas. É o conjunto de documentos que mostra, sem deixar dúvida,
que a empresa fez tudo o que podia para prevenir os riscos. E essa trilha de provas é formada por essa papelada toda. O PGR, que mapeia os riscos, o PCMSO, que cuida da saúde do pessoal, listas de presença assinadas em treinamentos, laudos de ergonomia. Cada um desses documentos é uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, vira um escudo legal para a empresa. Olha só essa comparação que deixa tudo mais claro. De um lado, uma defesa fraca, baseada no eu falei, no treinamento de boca, no bom senso, coisas que na justiça valem zero. Do outro, uma defesa forte, sólida, construída em cima de análise de risco, papel assinado, prova concreta. A diferença é da água para o vinho. E com isso a gente chega no ponto nevrálgico da questão, o que no fim das contas define de quem é a responsabilidade. E a grande conclusão é essa: a justiça não quer saber quem causou a doença. A pergunta que ela faz é: o trabalho ajudou a piorar? Se a resposta for sim, e a empresa não conseguir provar que tentou evitar isso, a responsabilidade é dela. Simples assim. Essa frase é perfeita, resume tudo. A obrigação de uma empresa não é ser um hospital, não é curar o funcionário. A obrigação é provar, com documentos, que fez o dever de casa, que fez tudo ao seu alcance para evitar que o ambiente de trabalho piorasse qualquer problema de saúde. E a gente encerra com essa reflexão. Para quem lida com gestão, com segurança do trabalho, a pergunta final é essa: a documentação da empresa hoje é um escudo de verdade que prova a prevenção ou é uma brecha, um convite para um futuro problema legal? A resposta para essa pergunta pode definir muita coisa. Obrigada pela companhia nessa análise.